amada igreja, mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar trazendo mais um estudo, né, das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Antes de iniciarmos, né, a leitura e nossas considerações, vou convidar a todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, rogamos agora, Papai, pelo Teu Espírito, o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos guia, que nos dá um entendimento, o Espírito Santo que faz frutificar em nossos corações a Tua Palavra. Esteja aqui conosco, meu Pai, abrindo a nossa mente, a nossa consciência, conduzindo as palavras deste aqui que vos fala, para que possamos levar um ensino, sem dúvidas, com amor, e sempre enaltecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que fazemos, meu Pai, para a honra e glória de Jesus. Amém. Amados, convido a todos para estarmos abrindo nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 5. Hoje vamos estar lendo do versículo 1 ao 5. É 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 1. 258. Do Novo Testamento. Amém? A fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o cristão, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Igreja, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da primeira epístola de João. Estamos já no último capítulo, capítulo 5. Pretendo dividir o capítulo em dois estudos, este de hoje, e no próximo nós vamos fechar o capítulo. Porque depois de todo, ano passado, mais no final do ano, nós iniciamos esse estudo, percorremos toda essa primeira epístola de João, trazendo todo o contexto dela, daquele momento em que ele estava enfrentando muitas dificuldades, com a igreja, que a gente chama da igreja primitiva, as primeiras igrejas, estavam enfrentando muitos falsos ensinos, falsos profetas, que ele chama até de anticristos, ele chama de anticristos, chama de filhos do maligno, falsos profetas. Então, durante toda essa carta, João vem fazendo chamando a atenção mesmo, para os irmãos daquela época, e nós aplicamos muito para os nossos dias de hoje, se assemelham muito,
as dificuldades que ele enfrentava, as mentiras, os falsos ensinos que ele enfrentava naquela época, e isso continua acontecendo até hoje, né? Muda-se a roupagem, mudam-se as técnicas, mas o enfrentamento continua sendo o mesmo, né? Então João faz todas essas ele faz uma espécie de paralelos, né? Então no mesmo momento que ele fala dos anticristos, ele fala daqueles que têm a unção do Espírito Santo. No mesmo momento que ele fala dos filhos do maligno, ele fala dos filhos de Deus. No mesmo momento que ele fala dos falsos profetas, ele vem e fala dos verdadeiros crentes. Da mesma forma como ele fala da nossa natureza pecadora, mas ele também traz, né, a confissão e o perdão como forma de nos redimirmos. Então ele vem mostrando, fazendo esse paralelo, né? E isso retrata muito aquele momento que ele estava vivenciando, que existiam as dificuldades, existiam tudo aquilo contra o que ele estava lutando, que eu acabei de falar, mas também existia o guiar, o conduzir, o amparo de Deus para os verdadeiros, que ele chama de verdadeiros crentes. E o último capítulo agora, depois de João ter feito toda essa explanação, né? No nosso último estudo, nós já trouxemos, quando ele já começa na parte final do capítulo 4, a falar que Deus é amor, então nós já trouxemos isso, ali ele já começa a mostrar que, mesmo com todas essas dificuldades, né, o que prevaleceria sempre seria o amor de Deus. E agora ele vai fechar a sua carta, nesse capítulo 5, que tem aqui o nome de que a fé vence o mundo. Então, depois de relatar, de mostrar todas essas dificuldades, de trazer todos esses percalços, ele traz uma mensagem final, que é um convite à vitória e à confiança em Deus. Então é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre essa fé, sobre essa confiança de que nós depositamos em Deus e de que essa fé é a arma que nós temos para vencer o mundo. Então João ele inicia, né, falando sobre que nascer de Deus é a fonte do amor, né? E ele fala isso trazendo aqui já no primeiro versículo, falando que todo aquele que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, todos nós que cremos que Jesus é o Cristo, o Messias verdadeiro, nós somos nascidos de Deus. E essa forma que João fala aqui, de que crê que Jesus é o Cristo, isso significa que não é apenas uma crença do sentido genérico, não, nós cremos, Jesus é o Cristo, não, mas é uma crença interior, uma crença verdadeira, pessoal, introspectiva, da gente ter aquela certeza de que Jesus realmente é o nosso Cristo, Ele é o nosso Messias, foi Ele quem nos salvou. É uma crença muito verdadeira e muito interior, não meramente um consentimento intelectual, né, do pensamento, não, ela é muito mais, ela tem que ser verdadeira, isso tem que ser vivenciado, porque essa crença intelectual de que Jesus é o Messias, Ele é o Cristo, o próprio Tiago, em sua carta, ele fala que até o diabo crê nisso, acredita, sabe, que Jesus é o Cristo, né? Está lá no Tiago 2,19. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e temem. Então essa é uma crença, quando João está enfatizando dessa crença de que Jesus é o Cristo, é uma crença de fé, é uma crença interior, é uma crença espiritual, né? O diabo crê
quando a gente estuda, mesmo fazendo esse estudo, tinha um texto que eu li, onde um teólogo ele fala que falar que Jesus era o Cristo, ou que Jesus tinha o Espírito do Cristo, ou que ele era um profeta, isso várias outras religiões, vários outros filósofos, pensadores, eles também declaram isso. Confúcio, Maomé, Buda, todos esses grandes aí pensadores e líderes espirituais, nenhum deles, se vocês forem estudar o pensamento deles, negam que Cristo era um ser iluminado, um ser espiritual, um ser superior. Mas não é isso que João está falando. João está falando da crença, da fé verdadeira. Não de que Jesus é um espírito do Cristo, não. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Então João ele enfatiza isso porque isso é base, isso é pilar da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual, da nossa jornada de fé. Termos esse jorrar, essa fonte de fé dentro de nós, né, de que Jesus ele é o Cristo, ele é o Messias nosso, de cada um, para que nós possamos realmente nos convertermos espiritualmente, verdadeiramente, né? E quando isso acontece, quando nós temos essa certeza, essa fé, né, de que Jesus é o Cristo, então o que João fala que nós vamos, o que vai acontecer naturalmente? É a segunda parte do versículo. Todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, todo aquele que ama ao que gerou Cristo, que gerou Jesus, Deus Pai. Então todo aquele que ama ao nosso Deus Pai, também ama ao que dele é nascido. Então, essa parte completa. A nossa fé em Jesus, ela é interior, ela é forte, ela tem que ser de uma força espiritual muito grande, não apenas uma mera declaração, porque isso acontecendo, nós vamos amar a Deus e amar a todos aqueles que Ele gerou. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Então, ser nascido de Deus tem esse efeito, né? Nós vamos nascer de novo. É como se nós constituíssemos uma nova família. Nós somos nova criatura. A nossa nova família é a família da qual nós nascemos, que é de Deus. Nós temos a nossa família terrena, a nossa família carnal, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus verdadeiramente como Cristo e amamos ao Pai de Jesus, ao nosso Pai, com essa mesma fé, nós nascemos de novo, nós somos gerados de novo espiritualmente. É a nossa família espiritual. E como uma família, né, se nós pegarmos a nossa família carnal, nós geralmente amamos as pessoas que são da nossa família, os pais amam os filhos amam os pais e assim, em outras constituições familiares. Nós também devemos amar os nossos irmãos dessa nova família, que são todos aqueles gerados por Deus. Então, o próximo são os nossos irmãos e nossas irmãs. Mas nossos irmãos e nossas irmãs no sentido amplo, não no sentido estrito. Todos aqueles gerados por Deus. Não são todos aqueles da mesma congregação, ou não são todos aqueles da mesma cidade. Eu amo os crentes só da minha cidade. Não, eu amo os crentes só os branquinhos, os pretinhos, não. Ou só os ricos, os pobres, não. Não é isso. Todos, indistintamente, sem distinção de classe, de cor, de denominação, de credo, às vezes, religioso. É um amor amplo, é um amor, como João está falando, temos que amar aquele que dele é nascido, né? Daqueles que deles são gerados. Nós não podemos limitar esse amor a qualquer tipo de denominação, status, perspectiva intelectual, política, qualquer teológica, qualquer que seja.
Porque quando nós limitamos, nós estamos colocando limite naquilo que Deus não colocou limite para nós. Não é? Então, se algum desses limites ele tiver qualquer significado para nós, que não seja maior do que a salvação comum e o senhorio comum de Jesus Cristo para todos, indistintamente, nós estamos errados. Não é isso que a palavra nos ensina. Então nós temos que crer que Jesus é o Messias verdadeiro, espiritualmente, interiormente dentro de nós, e através disso nós vamos amar a Deus, Ele que gerou todos nós, e a Jesus, e todos aqueles que de Deus são gerados. Sem limite. Nós não vamos limitar o amor a qualquer perspectiva humana que seja. Porque é nisto, como o João continua falando, porque nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então ele vai dando a continuidade. Como que nós vamos ter esse amor? Como que nós vamos demonstrar esse amor para o povo de Deus, se não for através da obediência e seguindo os seus mandamentos? Porque uma coisa é a gente externar, falar, mas outra coisa é praticar. E a gente demonstra esse amor praticando os mandamentos, porque esses mandamentos é que vão florescer em nosso espírito esse amor de Deus, esse amor fraternal, né? Porque um cristão que não está obedecendo aos mandamentos, e que ele não vai estar demonstrando o próprio amor a Deus. Então, se você não está demonstrando o próprio amor a Deus, como você vai conseguir demonstrar amor ao seu irmão e à sua irmã? E quando esse amor esfria em nós mesmos, se isso, né, se essa desobediência, esse afastamento, ele acaba esfriando, isso também reverte nesse amor de comunhão, né? Porque isso pode atrapalhar o crescimento espiritual daqueles que estão unidos ali na mesma fé, na mesma caminhada espiritual. Então a gente entende que João está falando isso para aquelas pessoas naquele momento ali, né? Nós nunca podemos sair do contexto em que João estava falando, né? Ele estava ali lutando com membros da igreja que estavam desobedecendo ali os mandamentos e seguindo outros ensinos. Então João está mostrando, olha, como que você vai amar o seu próximo, como que você vai demonstrar esse amor a Deus, e demonstrando o amor a Deus, você está demonstrando o amor ao próximo, você não consegue seguir os mandamentos, você está preferindo seguir mandamentos que vocês sabem que não são corretos, que eu estou dizendo que não são corretos, mas mesmo assim vocês se terminam. Então João ele está demonstrando, né, o caminho, o caminhar de como é importante seguir esses mandamentos. E ele enfatiza, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E ele ainda fala, nesse versículo 3, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Por quê? Porque os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos são mandamentos de amor. Quais são os mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo, como assim mesmo. São esses mandamentos que João está falando. Ele não está falando de mandamento de sacerdócio, ele não está falando de mandamento de igreja, na época lá da lei de Moisés. Não são esses mandamentos. Então quando ele traz que esses mandamentos não são penosos, é porque os mandamentos que Jesus trouxe na nova aliança são os mandamentos de amor. Amar a Deus e amar ao próximo. João mesmo no Evangelho, lá em João 14, 15, ele também fala
esse mandamento. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Está no Evangelho de João. Ele fala: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, é o mandamento do amor. Né? Então, por isso que eles não são pesados. Né? Esses mandamentos de Deus, eles são mandamentos sábios, são mandamentos bons, são mandamentos divinos. Então eles não são pesados e não é essa a intenção de Jesus ao pregar a nova aliança. Muito antes, pelo contrário. Ele estava trazendo o Evangelho, a boa nova, o Evangelho a boa nova, para aqueles judeus, né, que foram os primeiros que receberam, né, a nova aliança. Eles estavam cansados, fatigados de tanta regra, de tanto mandamento, de tanta imposição, né? E regras religiosas inventadas pelos homens. Era uma infinidade de mandamentos. Mateus traz isso de uma maneira muito clara, muito bonita no Evangelho. Quando ele fala, quando ele fala lá no versículo 23, Jesus, né, pregando, ensinando, ele fala, quando ele está naquela passagem de Mateus 23, onde ele está censurando os escribas e os fariseus, olha o que Jesus diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, não são esses mandamentos que João está trazendo. O que João está trazendo está em consonância no mesmo Evangelho de Mateus, quando Jesus fala lá no capítulo 11, no versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esses mandamentos, eles são leves, eles são suaves, eles são mandamentos de amor. E é o que João está trazendo aqui, nessa parte da carta, ao falar que os mandamentos não são pesados. Então ele está falando, então João vem trazendo, na crença de que Jesus é o Messias, de que assim nós vamos amar a Deus e vamos amar ao próximo. E amando a Deus e amando ao próximo, nós vamos cumprir os mandamentos de Jesus. Esses mandamentos não são pesados. E seguindo esse caminho, o que vai acontecer? Aí vem o final dessa parte, que é o versículo 4 e o versículo 5. Porque todo que é nascido de Deus, ou seja, todo que crê que Jesus é o Cristo, todo que ama a Deus, todo que ama ao próximo, todo que cumpre os mandamentos que não são pesados, ele é nascido de Deus e ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então João traz toda essa, João é brilhante, ele traz toda essa concatenação de ideias para nos trazer essa palavra final da fé, da vitória, de vencer o mundo. Né? E aqui João não está trazendo uma vitória igual, infelizmente, a gente vê muitos pregadores hoje trazendo de que a vitória é uma vitória de prosperidade, uma vitória de vencer problemas pessoais, ou vitória de você ter uma vida confortável, enfim, essas teorias de prosperidade, essas coisas que a gente vê hoje. Não. Essa vitória que João está falando é a vitória de conseguir
de ter a capacidade de resistir ao sistema mundano, de resistir a tudo que nós vemos hoje, ao sistema mundano que nega a nossa fé, ao sistema mundano que vilipendia a nossa fé, que modifica os ensinamentos, que distorce a palavra, onde a gente vê esse sistema mundano em que as pessoas usam o nome de Cristo, usam a Bíblia, usam o Evangelho para atingir vitórias pessoais, vantagens pessoais. Esses últimos dias nós estamos assistindo aí um fato que aconteceu numa igreja onde o pastor morreu até jovem, né? E a gente está vendo a briga da viúva com os líderes da igreja para ver quem que vai comandar a igreja por causa dos milhões e milhões de reais que estão depositados na conta da igreja. Uma disputa quase que fratricida. Esse é o sistema mundano. Esse é o sistema mundano onde a gente vê pessoas sendo exploradas, acreditando em mentiras, acreditando em falsos profetas, a utilização da igreja para fins políticos, a utilização da igreja para fins econômicos, tudo isso a gente vê hoje. Não é isso que vai nos derrubar. É o que João está dizendo aqui. Nós vamos vencer tudo isso. Aqueles que realmente têm o Messias introjetado espiritualmente, não apenas da boca para fora, não apenas aquela questão de quem acredita em Jesus, ser filho de Deus, vem aqui na frente e está ali, está salvo. Não. É interior, é um caminho, é um caminhar, é um processo, é uma luta espiritual mesmo. Em momento nenhum aqui na carta, João está falando que é fácil. Não existe nenhum versículo que a gente vai falar, não, é fácil. Não, ele não está falando que é fácil. Ao contrário, ele fala que nós somos pecadores. Nós já falamos aqui, lá no capítulo 1, ele fala, não, nós somos pecadores mesmo. Nós vamos lutar contra o pecado mesmo, o tempo todo. Ninguém está pregando, João não está pregando aqui um evangelho de facilidades, não. Mas ele está falando que nós vamos vencer. Com toda luta, com toda dificuldade, nós vamos vencer através da fé. O apóstolo Paulo reforça isso também naquela passagem lá de Filipenses 4,13, que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa força espiritual que vai nos dar segurança para, no meio de todas as dificuldades, todas as tribulações, no meio desse sistema mundano que nós vivemos, nós vamos perseverar com confiança, e essa fé é que vai nos fazer vencer o mundo. E essa fé, como eu falei, ela é um caminhar, ela é um processo, ela é contínua, não é um evento isolado. É uma realidade diária para aqueles que permanecem em Cristo. Então ela vai nos permitir ter esperança, vai nos permitir perseverarmos, termos coragem, né? Sabendo que mesmo quando enfrentamos derrotas aqui nesse mundo, são derrotas temporárias, mas a vitória final ela está garantida na graça do Senhor. Então essa é a mensagem de João. Então, amados, essa mensagem de João para a igreja, que ele trouxe para a igreja primitiva que nós estamos trazendo hoje, é uma mensagem, é um convite. É o convite à vitória e à confiança em Deus. Ele está convidando para que através desse caminho que ele aponta, termos Jesus como nosso Messias, como nosso Salvador, amando a Deus e amando todos aqueles que são gerados de Deus, seguindo seus mandamentos, tendo a certeza de que os mandamentos não são pesados, e através da fé nós vamos vencer o mundo. Então ele nos
lembra, ele enfatiza que mesmo nesse mundo marcado por desafios, incertezas, dificuldades, trapicolagens, a verdadeira vitória ela é alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. E essa vitória não é através das nossas habilidades, não é das nossas competências, mas ela vem através desse nosso novo nascimento, dessa nova identidade como filho de Deus. Então, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, já venceu o mundo. Amém?